Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar 1 Coríntios, novamente, capítulo 7, instruções sobre o casamento. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, por conta de falar sobre esse negócio de casamento. Hoje em dia é um assunto não tão abordado, mas que deve ser sim tratado. Hoje em dia, com essa loucura de gêneros e pessoas querendo namorar e não querendo casar, e fazendo coisas de casamento no namoro, e fazendo coisas do namoro no casamento, tudo uma loucura. Ninguém sabe se o homem, qual que é a posição do homem, a posição da mulher no casamento. Vai ser hoje, é tudo explicadinho aqui, de acordo com o nosso querido apóstolo Paulo, que escreveu um monte de cartas, e uma delas foi para as pessoas em Corinto, que estão lendo agora 1 Coríntios, ok? Se você estiver gostando, dê um feedback aí. Já tem 6 vídeos no ar que eu já postei, para poder você dar uma visualizada, para não perder o contexto, beleza? E, sem mais delongas, vamos iniciar. Capítulo 7 vai ser inteiro falando sobre instruções sobre o casamento. Paulo já inicia dizendo: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer necessidades conjugais de sua esposa. A esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Paulo estava orientando as pessoas em Corinto que o homem não deve tocar em mulher, mas já que tem tanta imoralidade sexual, que foi uma coisa que a gente falou no último vídeo, se você não tá entendendo muito que a gente tá falando sobre imoralidade sexual, dá uma olhada, acho que nos 2 últimos vídeos eu falo sobre isso, capítulos 5 e 6, se eu não me engano. E como naquela época tinha muita imoralidade sexual, ele recomenda para as pessoas que cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Mas que, se vocês forem casar, que o marido deve satisfazer a esposa e a esposa deve satisfazer o seu marido. Mas que a esposa não tem autoridade pelo seu corpo e nem o homem, nem o marido tem autoridade pelo seu corpo. Né? É sempre uma troca de autoridade e necessidade de satisfazer o desejo do outro. Versículo 5 ele diz: não privem um ao outro de terem relações, ao menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicar de modo mais pleno à oração a Deus. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Dando aqui algumas instruções a mais, que não deve se privar um ao outro de ter as relações sexuais no casamento, ok? No casamento, não em namoro, não em ficantes, casamento, certo? E que, se quiserem dar um certo tempo dessa prática, podem dar, mas que tem que voltar para que Satanás não tente causar algum problema no casamento, por conta da falta do domínio próprio. Mas que Paulo diz isso como concessão e não como um mandamento, não que deve ser seguido, ok? Essa parte de privar um ou outro é só uma sugestão pela experiência que Paulo tem. Versículo 7 ele diz: gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Uns têm esse tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu, solteiro. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. É diferente. Aí vem do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora, se o irmão for casado com uma mulher descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Então ele está falando aqui, caso você acabar casando com uma pessoa que não é da mesma fé que você, não se separe dele, não se separe dela, porque você vai acabar santificando aquela pessoa descrente, trazer ela para perto da sua fé. Mas se ela acabar não quiser ficar com você, deixa ela aí, que Deus chamou para viver em paz. Versículo 16 ele pergunta: como você tem certeza
que seu marido pode ser salvo por sua causa? Ou como você tem certeza que a sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continua vivendo a situação que o Senhor o colocou. Cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa era a regra que Paulo deu a todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se o homem não for circuncidado antes de crer, não deve ser agora, pois não faz diferença se ele for circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. A parte de circuncidar foi no período lá de Abraão, que Deus pediu para poder todos os homens fossem circuncidados para que tenham uma aliança com Deus. Isso era um ato que os judeus faziam antigamente. Mas com a vinda de Jesus, mudou esse ato de circuncidar para o ato do batismo. Então, todos, não só os homens, mas também as mulheres, devem ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa é a nova aliança. É uma das coisas da nova aliança. Além da ceia, da cruz. Enfim, ele está falando que se um foi circuncidado antes, ele não deve ser agora. Pois não faz diferença se ele foi ou não. O importante é que ele obedeça os mandamentos. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Se você chamado sendo escravo, não deixe que isso te preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite. Esse versículo é lindo. Se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre. Mas se você era livre, agora você é escravo do Senhor. Vocês foram comprados por alto preço, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava, como Deus chamou. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas o mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e compartilhar com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. Tem uma parte aqui da Bíblia que ele fala que não tem um mandamento certo do Senhor, mas que ele tem uma sabedoria confiável para poder nos instruir. E se vocês forem se casar nos tempos de hoje, também nos tempos antigos ao mesmo tempo, vai ter dificuldades, e a intenção de Paulo é poupá-los desse desafio a mais que você escolhe. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposas devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como os conhecidos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem muito mais tempo para dedicar às obras do Senhor e pensar como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. Seus interesses são divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e como agradar o seu marido. Digo isso para o seu bem, não para lhes impor restrições. Paulo está falando que o tempo é curto, e realmente é curto, para você aproveitar a vida, e que aqueles que são casados devem agir como se não fossem casados. Como assim? Eu devo tratar minha esposa como se não fosse casado com ela? Não, ele não está falando nesse sentido. Você deve dar todo o respeito e agir como está aqui escrito na Bíblia, mas ele está dizendo que quando você é casado, você tem mais responsabilidade, você tem que agradar a sua esposa e tem que se preocupar com as coisas desse mundo. Quando você não é casado, quando você é solteiro, como eu, você se dedica um pouco melhor para o Senhor. O seu tempo todo é para o Senhor. E que Ele diz essas coisas para o nosso bem, mas não para a gente se restringir, para a gente fazer as nossas escolhas. Pensar um pouco no que a gente quer e seguir em frente. Quero que faça aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, como o mínimo possível de distrações. Se contudo o homem acredita que está tratando uma noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, e se casa com ela, como é desejo dele, não é pecado. Mas se estiver assumindo um compromisso firme, não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva, faz bem. Quem não se casa, faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão do Senhor, em minha opinião. Porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que, ao dizer isso, lhes dou conselho do Espírito de Deus. Esse capítulo 7 tem muita coisinha que Paulo fala da opinião dele, fala que veio do Senhor, o que veio do Espírito dele. Então, eu recomendo que vocês, depois desse vídeo aqui, deem uma lida vocês próprios. Pede ao Espírito Santo, fale com vocês, que dê entendimento, que dê discernimento, tá? Porque casamento é uma decisão muito importante na nossa vida. A gente vai se unir a outra pessoa. E Jesus vai estar no meio ali, ministrando esse casamento. E Paulo, a ideia dele aqui é falar que a gente deve ter um pouco mais de tempo para Deus, mas que se a gente conseguir ministrar o casamento e o tempo com Deus para entregar as coisas para Ele,
não tem problema nenhum, certo? Então, esse é o vídeo. Falei que era um pouco longo, mas é necessário, porque se não fosse um estudo guiado, provavelmente poderia pular esse capítulo de casamento ou só falar o que eu queria falar aqui dentro, mas eu li o capítulo inteiro, tá aqui, e eu acho que esse é o legal do estudo guiado, porque a gente não escolhe o que a gente quer pregar, o que a gente quer falar, a gente só liga o que tá escrito. Então é isso. Se você tiver gostado, Deus falou com você, enfim, fala aí pra gente, nosso feedback, ok? Capítulo 8, nos vemos lá. Falou!